Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no dia de hoje, dia 26, saiu o último relatório gerencial do Fundo Imobiliário VGHF11. Então vamos considerar aqui algumas movimentações que ocorreram durante o mês de janeiro desse fundo. Em especial, algumas vendas que ele tem feito de algumas cotas dos fundos imobiliários que atualmente ele tem. E adiantando sobre o relatório gerencial, ele conseguiu fazer uma reserva bastante expressiva de resultado acumulado. Então fica aí a expectativa, quem sabe nos próximos meses o VGHF11 irá aumentar um pouco mais dos seus rendimentos, talvez pagando ali 11 ou até 12 centavos por cada cota. Então fica aí comigo até o final do vídeo, que juntos vamos analisar o último relatório correspondente ao mês de janeiro. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa aí seu like, deixe nos comentários se você, assim como eu, também é cotista do Fundo Imobiliário de Base 10, um fundo multi-estratégia hedge fund, o VGHF11. Antes de analisarmos o seu relatório gerencial, só vamos ver aqui os seus indicadores. Atualmente está sendo negociado a R$ 9,37, dividend yield de 13,87%, já pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$ 1,30 em rendimentos. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o preço justo, é os R$ 9,33. Porém, como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,37. Não está exatamente no preço justo, mas está muito próximo. Então, mesmo assim, o PSUPPP considera aqui como estando no preço justo, já que a diferença é muito mínima. Atualmente, depois que o VGHF11 ele comprou o fundo de fundos, o MGFF11, ele aumentou seu patrimônio. Então, agora, ele tem aqui um patrimônio de 1,5 bilhão de reais. Tem um caixa disponível de 15 milhões, conta atualmente com 391 mil cotistas, então já está chegando próximo aí aos 400 mil. Tem uma liquidez média diária muito boa, de 4,7 milhões de reais. E seu último rendimento pago foi aqui correspondente ao mês de janeiro, que ele pagou no mês de fevereiro o valor de 10 centavos por cada cota. Ele ainda tem conseguido pagar aqui um rendimento superior a 1% ao mês. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial. Para quem não sabe, pessoal, como encontrar os relatórios gerenciais, aqui no site Status Invest, depois que você colocar aqui na guia de pesquisa o ticket do fundo que você quer pesquisar, você vem nessa opção aqui, ó, comunicados, seleciona ela, que ela vai lhe direcionar lá para o final da página. E aqui você tem, ó, todos os comunicados do VGHF11. Então, relatório gerencial, fatos relevantes, informes periódicos, tudo vai se encontrar aqui. Então, aqui vocês podem ver que o relatório gerencial saiu no dia de hoje, dia 26/2. Então, é só você colocar aqui na opção abrir, que ele vai abrir uma nova página e assim você terá acesso ao relatório gerencial do VGHF11. Então vamos ver alguns pontos aqui interessantes. Ele menciona o seguinte, que o fundo ele encerrou o mês de janeiro de 2024 com uma totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos distribuídos em 146 diferentes ativos, com o valor total investido aqui de 1,5 bilhão de reais. Aqui ele colocou milhões, mas é bilhão. Descendo um pouquinho aqui, ele menciona o seguinte, que em relação às alocações ao longo de janeiro foram adquiridos um total de 229 milhões em ativos e vendidos um total de 185 milhões. Então, no final, ficou uma aquisição líquida aqui de 43,7 milhões de reais. Em especial aqui, ele vendeu cotas de fundos imobiliários que atualmente ele tem. Mais adiante eu vou mostrar. Ele menciona aqui que o fundo ele vendeu um total líquido de 171 milhões em cotas de outros fundos imobiliários no mês de janeiro de 2024. Dessa maneira, a sua exposição em fundos imobiliários passou a representar 37,7% do total versus os 47,4% do mês anterior. E ele menciona também que o fundo ele fez aquisições líquidas de 208 milhões de CRIs. 56% desses CRIs indexados ao índice IPCA e 43% indexados ao índice CDI. E dessa maneira, ele aumentou a sua exposição nos CRIs, que agora está representando aqui 62,3% dos seus ativos versus o mês anterior, que era 52,6%. A gestão, ela mencionou, pessoal, que ela vai fazer essa movimentação de reequilíbrio dos seus ativos. Então, ele vai continuar vendendo cotas de fundos imobiliários que ele tem, em especial os fundos que ele adquiriu com a compra do MGFF11. Então, ele vai, assim, realizando lucro e vai pegar esse dinheiro das vendas e investir, assim, em mais CRIs, aumentando a sua exposição nos CRIs. Então, ele vai diminuir a sua exposição nos fundos imobiliários e vai aumentar a sua exposição aos CRIs. Ele menciona aqui também que até o dia 22 desse mês de fevereiro, o fundo
ele já havia vendido aqui 63 milhões de cotas de outros fundos imobiliários com ganho de capital, em linha com sua estratégia de reequilíbrio do seu portfólio acima citado, como eu acabei de mencionar para vocês. Então o fundo ele tem realizado aí muita venda e tem ainda muito fundo para ele poder vender. Então ele vai conseguir aí realizar um bom ganho de capital no decorrer desses próximos meses. Aqui a gente pode ter uma noção de todos os CRIs que atualmente o VGHF11 atualmente ele tem. Algo que pelo menos eu gosto muito no VGHF11 é com respeito à sua diversificação. Ele não tem alta exposição a nenhum dos seus ativos. Vocês podem ver aqui que o que ele tem uma maior posição é nesse primeiro, com 4,56% do seu PL. Porém, todo o restante é inferior aí a 5%. Ele tem aqui ativos CRIs, alguns arriscados, outros moderados e alguns considerados mais seguros. Por exemplo, aqui você pode ver ativos com CDI mais 3,25%, que é relativamente seguro. Vocês podem ver aqui CDI mais 4,75%, que já é aí mais ou menos moderado para um pouco mais arriscado. CDI mais 5,70%, que já é bem arriscado. Então ele tem aí essa diversificação com respeito aos riscos dos ativos que atualmente ele tem. Aqui também podemos ver todos os fundos imobiliários que atualmente ele tem. E um ponto interessante também é que ele também não tem nenhuma exposição concentrada em nenhum dos seus fundos imobiliários. Ele é bem diversificado. Aqui vocês podem ver todo o restante de fundos que ele tem. Como eu mencionei, ele ainda tem uma quantidade bem grande de fundos imobiliários. Então ele vai ter que vender aí muitos fundos e realizar um bom lucro. Ele tem aqui somente em fundos imobiliários quase 600 milhões de reais, que corresponde atualmente a 38% de todo o seu patrimônio. Aqui a gente pode ver, pessoal, o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de janeiro de 2024. Então podemos ver que ele teve um lucro bruto total de 21,3 milhões de reais. Isso aqui por causa dos ativos que ele conseguiu adquirir, com a compra do MGFF11. Ele menciona aqui que ele teve despesas também, que somaram o valor aqui de 2,3 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido aqui de 19 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimento de 16,4. Então, nota-se que ele conseguiu gerar uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Mas, mesmo assim, no mês de janeiro, ele pagou aqui 10 centavos por cada cota. E ele menciona aqui que ele tem um resultado acumulado interessante. No mês de dezembro para o mês de janeiro, ele tinha um resultado acumulado aqui de 340 mil reais. E com essa retenção aqui de receita que ele fez durante o mês de janeiro, ele passou a ter aqui 2,8 milhões de reais de resultado acumulado para poder distribuir. Eu não sei necessariamente se ele vai distribuir já nesse próximo mês agora, correspondente ao mês de fevereiro, até porque o mês de fevereiro ele teve menos dias úteis e também teve aí a questão dos feriados. Então isso vai impactar diretamente na receita correspondente aos CRIs, que levam em consideração a quantidade de dias úteis que tem no decorrer do mês. Então provavelmente a receita nesse mês vai ser menor correspondente aos seus CRIs. Então ele pode usar aí essa reserva acumulada que ele fez para poder conseguir manter aquele patamar em dividendos. Porém, nos próximos meses pode ser sim que ele venha a aumentar um pouco os seus rendimentos, já que ele tem aí feito essa venda de fundos imobiliários com ganho de capital. Isso vai trazer um bom lucro para o fundo. Somente durante o mês de janeiro, com o ganho de capital com as vendas que ele realizou dos fundos imobiliários, ele teve aqui com respeito a negociações, com respeito aos seus fundos imobiliários, já descontando aqui o imposto de renda, um valor de 1,5 milhões de reais. Então, um lucro realmente bastante interessante. Então, como eu mencionei, possa ser que o fundo ele já não consiga agora, nesse mês, fazer um aumento com respeito aos seus rendimentos. Possa ser que sim ou possa ser que não, como eu mencionei, por causa dos CRIs, correspondente aos dias úteis do mês de fevereiro. Mas, quem sabe, no mês de março, no mês de abril, ele consiga aí trazer um rendimento mais interessante para os seus cotistas. Aqui ele menciona todas as movimentações que ocorreram durante o mês de janeiro. Então, as compras e vendas que ele realizou, tanto de ações como de CRIs e também de fundos imobiliários. Infelizmente aqui ele não mostra qual foi o valor de aquisição, porque se ele mostrasse a gente conseguiria ter uma noção de qual foi o ganho de capital que ele conseguiu com a venda de cada um desses ativos. Porém aqui podemos ver que ele vendeu realmente uma quantidade bem acentuada de fundos imobiliários e fundos até interessantes, o HSML11, o VRTA11, o GALG11, que agora é o GARI11, o VIS, que ele também vendeu cotas,
o BTLG11, o BRCO11, o XPLG11. Então tem fundos aqui muito interessantes que ele realizou a venda de cotas desses fundos. Como eu mencionei, infelizmente ele não mostra qual foi o valor de aquisição para a gente saber qual foi o ganho de capital realizado em cada um desses ativos. Aqui por último a gente pode ter uma noção de como é que está distribuído os seus investimentos. Então seu principal investimento atualmente são os CRIs, que corresponde a 56% do seu patrimônio, depois os fundos imobiliários com 37% do seu patrimônio, tem também SPE, que corresponde a 3,6% do seu patrimônio, com 1,7% tem os FITICs, e com 0,3 tem as ações. Então esses são os seus principais investimentos atualmente. Ele investe aqui de 5 maneiras diferentes. E aqui a gente pode ver os indexadores dos seus CRIs, que é seu principal investimento. Então a maioria dos seus investimentos, no caso dos seus CRIs, estão indexados a 3 variações do índice IPCA e 36,9% está indexado aqui ao índice CDI. Então pessoal, esse é o relatório correspondente ao VGHF11 desse mês de janeiro. Como eu mostrei, ele continua fazendo a venda, dos fundos imobiliários que ele adquiriu através da compra do MGFF11. Tem conseguido fazer um bom ganho de capital e, como eu falei, quem sabe nos próximos meses ele consiga aí trazer um rendimento maior aos seus cotistas através dessas vendas que ele tem realizado. Ele tem aqui uma quantidade muito boa ainda para ele poder vender. Como eu mencionei, ele tem um patrimônio aqui investido em fundos imobiliários de ainda 600 milhões de reais. E a gestão, ela menciona que ela quer diminuir a sua exposição nos fundos imobiliários para uma faixa entre 20% até 25% do seu PL, no caso do seu patrimônio líquido. E, atualmente, os fundos imobiliários, como eu acabei de mostrar aqui, representa, nesse momento, uma quantidade de 37,7%. Então, ele tem ainda para diminuir aí entre aproximadamente 12% até 17%. Então, ele ainda vai ter que fazer a venda de muitos fundos imobiliários e fazendo essas vendas com ganho de capital, isso sempre é muito positivo para o fundo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de atualizá-los sobre o VGHF11. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.